Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos dar início agora a mais uma revisão de véspera, dessa vez especificamente para a prova da PGE Paraná. Eu quero pedir desculpas, minha voz não está das melhores, eu também deveria ter gravado essa aula um pouco antes, mas eu acho que alguns devem saber. Essa semana a gente teve aqui em Goiás um Congresso Nacional dos Procuradores do Estado, foi uma semana bem atribulada, bem puxada, então minha voz acabou ficando um pouco comprometida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Spencer, eu sou procurador do Estado aqui de Goiás e sou responsável aqui no Revisão pela matéria de trabalho e processo de trabalho. Beleza? Então é isso, vamos começar aqui nossa revisão. Pessoal, eu queria começar lembrando com vocês de uma matéria que a CESP gosta bastante, que é a matéria de remuneração, certo? Vamos lembrar alguns percentuais que tem muita cara de prova e alguns institutos dentro desse âmbito da remuneração. Primeiro, vamos lembrar o quê? Vamos lembrar que o adicional de periculosidade ele é calculado sobre o percentual de 30% sobre o salário base, certo? Isso aqui é uma pegadinha muito comum, que é o cair nas provas. É sobre a remuneração, é sobre gratificação, sobre qual é a base de cálculo. O adicional de periculosidade, a base de cálculo dele é 30% sobre o salário base. Diferentemente, o adicional de salubridade, ele não é calculado com base no salário do trabalhador, do obreiro, mas é especificamente com base no salário mínimo. E aí, para o adicional de salubridade, a gente vai ter os diferentes percentuais de 10, 20 e 40%. Mas, professor, como é que vai ser um ou vai ser outro? A definição de qual é o percentual vai depender naturalmente do grau de exposição ao agente salubre. Quando o trabalhador está exposto a um agente mais insalubre, ele recebe 40%. Quando é um agente menor insalubre, ele recebe o percentual mínimo de 10% sobre o salário mínimo. Isso é decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive, essa vinculação ao salário mínimo. Além desse adicional, desses dois adicionais que são os mais conhecidos, a gente também tem a figura do adicional de transferência, certo? Que é um adicional devido especificamente quando a gente tem uma situação de transferência provisória. Muita atenção que as pessoas adoram cobrar isso. A transferência definitiva ou a provisória? É sempre a transferência provisória. Se for uma transferência definitiva, não há o direito, não surge o direito ao recebimento do adicional de transferência. O adicional de transferência é apenas devido quando essa transferência ela tem um caráter de provisoriedade, beleza? E o percentual aqui é diferente dos demais percentuais. É um percentual de 25% sobre o salário recebido e é especificamente durante esse período que está se ocorrendo essa transferência. Além disso, a gente tem um instituto que foi melhor normatizado pela reforma trabalhista, que é o Instituto dos Prêmios. O que é isso, pessoal? Prêmio é muito comum. Você pensar, por exemplo, tem aquela situação que era comum, que era um setor comerciário. Quem mais vender vai ganhar uma viagem. Isso até hoje acho que acontece em algumas companhias. Quem mais vender nesse semestre, quem mais vender no ano, vai ganhar uma viagem para Porto de Galinhas com tudo incluso. Vai ganhar uma viagem para Paris. Prêmios, portanto, são uma realidade. O que a legislação fez foi tentar normatizar e estabelecer alguns critérios, algumas garantias tanto para o empregado como para o empregador. Então, do ponto de vista conceitual, esses prêmios, eles podem, aí a legislação deixa claro, eles podem ser pagos em dinheiros, em bens, serviços, como eu falei, uma viagem, é um carro que eventualmente pode acontecer. E qual o fato gerador? Que quem seja o recebimento do prêmio? É quando o trabalhador ele tem um desempenho superior àquilo que é ordinariamente desempenhado ou esperado. Então, em razão desse desempenho extraordinário, a empresa ela vai premiar, como o próprio nome já indica, ela vai reconhecer e dar um incentivo para esse trabalhador. Então, como é algo que não está ligado à habitualidade, é algo ocasional, diretamente relacionado ao desempenho do trabalhador, esse valor recebido, ou essa viagem, o que é que seja, ele não vai integrar o salário de remuneração. Por fim, o último aspecto sobre o salário in natura, e aqui é muito bom porque no revisão Francisco não gosta, o professor Francisco Braga não gosta dessa regra, mas é verdade, que é o seguinte: salário in natura ele só pode corresponder até 70% do salário, de modo que até 30% pode ser pago em dinheiro. Por que o professor Francisco não gosta? O Francisco, vocês sabem, naturalmente, tem uma parceria de longas eras e datas com esses institutos de suplementação, e ele tenta pagar alguns dos professores com proteína, creatina e outras coisinhas mais. Mas, para a infelicidade do professor Francisco, esse pagamento em natura, em benefício em natura, ele tem um limite, ele só pode corresponder até 70%. Então, necessariamente, o aluno, o professor ou o trabalhador, ele vai ter que receber pelo menos 30% da sua remuneração em pecúnia, em dinheiro. Além desses aspectos referentes aos percentuais e as diferenças, eu queria destacar com vocês alguns aspectos do adicional de periculosidade. Vejam,
O adicional de periculosidade ele vai ser devido quando o trabalhador estiver sujeito a agentes inflamáveis, explosivos, energia elétrica, também situações de roubo, outras espécies de violência nas atividades profissionais de segurança. Além disso, a gente tem uma terceira hipótese que foi especificamente prevista para situação de motoboy, quem usa motocicleta, que é quando o trabalhador está sujeito a eventualmente a colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes que estejam relacionados a esse deslocamento profissional, certo? Um ponto muito importante é que é o seguinte: para os inflamáveis, certo? Isso agora está positivado na legislação. Se for o mesmo sentido que preconizava a súmula 447, é o seguinte: para os inflamáveis hoje não se aplica as quantidades contidas nos tanques originais de fábrica para consumo próprio e para os equipamentos de refrigeração. O que essa norma quer dizer, pessoal? A gente falou um pouco atrás que um dos fatores ensejadores do recebimento do adicional de periculosidade é sujeito a inflamáveis. E aí surge a dúvida. Por exemplo, um trabalhador que tem contato com inflamáveis cotidianamente, mas ele tem contato com aqueles tanques de fábrica, por exemplo, um motorista de carro que está sempre sujeito àquela quantidade de gasolina que está sujeita naquele carro, por exemplo, no caminhão. A lei ela positivou um conteúdo já previsto no entendimento simulado da jurisprudência, que é a quantidade de inflamável que estiver em tanque de combustível que for próprio para consumo próprio. Então, pense, é o tanque do caminhão, é o tanque do carro oficial. Aquela quantidade por si só de combustível, ela não enseja o recebimento do adicional de periculosidade. Esse inflamável ele tem que ser mais do que a quantidade estabelecida em fábrica para o consumo próprio. É o que acontece, por exemplo, com o fretista. O fretista ele não tem acesso apenas aos inflamáveis dos carros que ele abastece, mas há um próprio tanque de muito maior dimensão do posto de combustível, que é dali que se tira o inflamável para abastecer os carros. Então, em resumo, o contato com o inflamável, ele enseja o pagamento adicional de periculosidade, mas tem que ser um contato com a quantidade superior àquela estabelecida em fábrica para consumo próprio. A situação clássica são os fretistas que estão sujeitos a um tanque muito maior para abastecer os veículos. Também quem trabalha em refinaria e outros locais com agentes inflamáveis, em que é o armazenamento de agentes inflamáveis para além do consumo próprio. Ainda sobre remuneração, queria lembrar com vocês o seguinte: o Instituto da Equiparação Salarial. Equiparação salarial, como vocês sabem, eu sou um trabalhador, eu miro um empregado, um outro colega de trabalho paradigma e digo, eu trabalho com a mesma produtividade, o mesmo valor que aquele colega e, portanto, eu teria direito a ter a mesma remuneração. Então, é um instituto que visa equiparar as remunerações daqueles que, em tese, desempenham a mesma função com a mesma competência. O que a legislação estabelece? A legislação estabelece alguns requisitos, alguns impeditivos, certo? Então, o primeiro impedimento que a gente tem é o seguinte: só pode haver o Instituto da Equiparação Salarial se os empregados estiverem no mesmo estabelecimento. Então, se eu tenho um estabelecimento na cidade de Recife e outro estabelecimento na cidade de Olinda, mesmo que a diferença entre elas seja de 2, 3 minutos, isso vai ser irrelevante. Se não estiver no mesmo estabelecimento, não poderá haver o Instituto da Equiparação Salarial. Além disso, a gente tem um outro impedimento que diz respeito à diferença no tempo. Se eu tiver uma diferença no tempo de serviço superior a 4 anos, não há que se falar em equiparação salarial. Da mesma forma como se eu tiver uma diferença de tempo de função superior a 2 anos, eu também não posso falar no Instituto da Equiparação. Além desses requisitos cronológicos, a gente também tem o seguinte: a legislação até a reforma trabalhista, ela exigia e ela estabelecia o quadro de carreira como um impedimento à equiparação salarial. Por quê? Porque se eu tenho um quadro de carreira, pessoal, eu não vou ficar discutindo a minha produtividade com aquele colega lá. Porque eu entro numa carreira e as minhas promoções, os meus salários vão seguir aquela carreira. Então, eu entrei, por exemplo, com analista júnior, depois eu passei analista até sei lá, pleno, superior, sênior. Então, eu vou ter uma carreira que eu vou fazer parte. Então, se eu estou fazendo parte dessa carreira, não tem por que eu falar no Instituto da Equiparação Salarial. Esse quadro de carreira, entretanto, até a reforma trabalhista, ele precisava estar homologado no órgão público, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, esse quadro, essa necessidade de homologação não é mais necessária. Só é preciso, portanto, que a empresa tenha esse quadro de carreira, porque aí o trabalhador, quando entra, ele faz parte daquele quadro, ele vai saber, daqui a 3 anos eu vou deixar de ser analista júnior e vou passar a ser analista inicial, por exemplo, certo? Então,
a lógica de eu ter uma carreira, ela impede essa discussão sobre a equiparação salarial. Da mesma forma, nesse quadro de carreira, não há mais a necessidade que havia anteriormente das promoções serem alternadas por antiguidade, por merecimento, por antiguidade ou merecimento. Hoje, há uma liberdade maior da empresa em estabelecer se as promoções vão ser por antiguidade ou por merecimento. Não há mais essa vinculação da legislação. Ainda sobre remuneração, último ponto, até porque teve uma mudança estabelecida recentemente na CLT. Vejam só, se eu tiver uma situação de discriminação salarial por motivos de sexo, etnia, certo? Então, é uma discriminação por um aspecto de cor, se a pessoa é negra, vai receber menos que isso, ou eventualmente, como a gente sabe que infelizmente acontece, de mulheres receberem salários menores que homens, ainda que desempenhem as mesmas funções. Se for constatado essa discriminação e houver essa demonstração que esse discrimínio estava relacionado a aspectos de sexo e etnia, e muita atenção, porque a legislação estabelece sexo e etnia, são os dois fatos em teses geradores, certo? Nessa situação, a gente vai ter que, além do pagamento da discriminação das diferenças salariais decorrentes dessa discriminação, porque se eu sofrer discriminação, eu vou ter direito a receber o salário que, em tese, outra pessoa recebia, e eu fui discriminada por não poder receber aquele salário, além do direito ao recebimento das diferenças salariais. Bom, voltando, pessoal. Então, além do recebimento dessas diferenças salariais, o empregado vai ter direito também a receber uma indenização pela existência dessa situação discriminatória. E o que é que mudou? Antes, a legislação previa, a CLT previa, que o trabalhador teria direito a receber uma multa correspondente a 50% do valor do teto do RGPS. Entretanto, o que houve? Não há mais a previsão do recebimento dessa multa, mas sim agora de uma indenização, e a multa ela vai corresponder, uma nova multa, mas dessa vez devido ao próprio Ministério do Trabalho e Emprego, uma multa para o Ministério, ela vai corresponder ao valor de 10 vezes o novo salário devido. Então, se o trabalhador recebia 2 e deveria receber 4, a multa vai corresponder a 4 vezes 10, 40 mil. Se eventualmente for uma situação de reincidência, ela vai ser dobrada. Então, vai ser 10, diferença de novo salário era 4, virou 10, em dobro, 80 mil. Certo? Então, vamos entender qual é a lógica. Agora, o trabalhador passa a ter direito a uma indenização, além do recebimento da discriminação salarial, e a multa, que antes era prevista para o empregado, agora é prevista para o Ministério do Trabalho e Emprego, porque aí traz a aplicação da multa comum, mas vai ter uma situação diferenciada, que essa multa vai ser majorada em 10 vezes o valor do novo salário, e se houver uma reincidência, ela vai ser dobrada. Vamos agora falar do principal assunto que movimenta as procuradorias, que é o assunto da terceirização, certo? Isso é um tema muito central, todas as PGEs que têm área trabalhista trabalham forte com terceirização. O primeiro aspecto que eu quero destacar com vocês é que a própria lei de licitação ela vai determinar qual é o âmbito de atuação do fenômeno da terceirização. O artigo 48 da lei de licitações ele vai dizer que só pode ser objeto de transferência de execução para terceiros aquelas atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam competência legal de cada órgão. Então, pode o Estado do Paraná contratar um escritório de advocacia para fazer cobrança de execução fiscal? Não. Por quê? Porque esta competência de fazer a cobrança de execução fiscal, ela pertence naturalmente à Procuradoria do Estado, ela está dentro da área de competência legal daquele órgão. E de onde é que surge? Qual é a matriz constitucional dessa vedação? É a regra que nos faz estarem aqui, pessoal. É a regra do concurso público. O fator de limitação do acesso aos cargos públicos apenas por concurso impõe que essa transferência para terceiros não represente um esvaziamento da regra do concurso público, de modo que eu só posso ter a transferência para iniciativa privada daquelas atividades que são materiais, acessórias ou instrumentares ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal de um órgão ou de uma entidade, certo? Um ponto que eu não queria deixar já destacar com vocês, que foi um julgado muito relevante do STF. O STF entendeu que entre empregados terceirizados e empregados tomadores de serviço não é possível haver o instituto, que a gente falou um pouco mais cedo, da equiparação salarial. Por exemplo, eu tenho um engenheiro elétrico de uma companhia da Chesf, por exemplo, que é uma companhia hidrelétrica do São Francisco, ou da Itaipu, no contexto do Paraná.
eu tenho um empregado próprio daquela empresa, e além de eu ter esse engenheiro dessa empresa, eu contrato também por terceirização um engenheiro, eventualmente, de uma empresa de prestação de serviço, né? Eu tenho uma empresa de prestação de serviço, e que ela também tem um engenheiro elétrico. Esse engenheiro elétrico dessa empresa tomadora de serviço, ainda que ele faça a mesma atribuição, que seja, por exemplo, supervisionar a rede elétrica, um exemplo assim, hipotético, genérico, ainda que eles façam a mesma atribuição, não haverá direito ao Instituto da Equiparação Salarial por uma premissa simples. Os empregados do tomador de serviço, eles têm um tomador, um empregador, que na verdade é a empresa terceirizada, ao passo que o tomador de serviço, a empresa pública, é o tomador efetivamente do empregado, que foi indicado como paradigma. Então, diante da existência de empregadores diferentes, não há como se falar no Instituto da Equiparação Salarial, ainda que o beneficiário de ambos os serviços seja o mesmo, mas um é contratado por uma empresa de terceirização, outro é contratado diretamente pela empresa pública. Como é que a gente tem a situação de responsabilidade na terceirização? Em regra, eu vou ter o quê? Eu vou ter a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. O tomador de serviço ele só vai responder se houver uma situação de insuficiência da responsabilização do empregador, certo? Da empresa de terceirização. Então, se eu sou beneficiário daquele serviço de vigilância, eu só vou pagar se a empresa de vigilância propriamente não tiver condições de arcar com os débitos trabalhistas. Quais são as exceções? A gente vai ter uma situação de responsabilidade solidária se eu tiver um caso de ilicitude ou de fraude nessa contratação de terceirização, que é, por exemplo, quando eu tenho uma empresa uma tomadora de serviço, que na verdade não é apenas tomadora de serviço, mas é a real empregadora, ela própria que dirige, que organiza a prestação de serviço, então ela tem uma situação de fraude a um vínculo de emprego mascarado. Então, se eu tiver esse vínculo de emprego mascarado, ou se eu tiver uma situação de ilicitude, a responsabilidade vai ser solidária da tomadora de serviço. Outra situação que seja responsabilidade solidária é se eu tiver danos relacionados a condições ambientais, como acidente de trabalho, doenças ocupacionais, assédio moral. Danos relacionados ao local de trabalho, ao meio ambiente de trabalho, também chamam a responsabilidade solidária do tomador. Em relação à administração pública, a gente teve um longo histórico de tratamento sobre essa matéria. Eu vou tentar fazer uma síntese aqui só para vocês entenderem o paradigma que a gente está, porque essa é a grande discussão do direito do trabalho para a administração pública, para as procuradorias. A gente tem inicialmente uma vedação à responsabilidade, no artigo 71 da Lei 8666, que diz que não haverá responsabilidade trabalhista. Esse dispositivo é julgado constitucional pela ADC 16. O Supremo reafirma que é constitucional essa impossibilidade de responsabilização subsidiária da administração pública. O TST, por meio da súmula 331, estabelece uma distinção. Ele vai dizer, nos casos em que houver falha na fiscalização, é possível haver a responsabilização da administração pública. Ao novo julgado do STF, aqui no recurso extraordinário, vamos fazer uma lembrança aqui de direito constitucional, certo? Por que o STF também faz esse novo julgado? Porque eu tinha antes um precedente em controle concentrado, que era um ADC, cuja reclamação é possível diretamente. Entretanto, quando eu faço agora a substituição para um precedente em controle difuso, só há a possibilidade de manejar o instituto da reclamação se eu tiver o esgotamento de vias ordinárias. Então, o STF substitui também um precedente, estabelece alguns novos critérios, mas também tem a finalidade de tentar diminuir a enxurrada de reclamações que o Supremo recebia. Então, pequena revisão do direito constitucional, voltando ao direito do trabalho. Qual foi o precedente, qual foi a tese firmada pelo STF nessa matéria? É que, para haver responsabilização trabalhista, seria necessário comprovar não apenas uma falha na fiscalização, mas um nexo de causalidade dessa falha com o dano. Ele não afastou por completo a responsabilidade, mas teve que mostrar assim, em razão de uma falha, gerou esse dano. Por exemplo, houve uma extinção de vários contratos de trabalho, se é sabido que a empresa encerrou suas atividades, ela tinha uma fatura para receber e a administração pública não fez o dever de casa de verificar se as decisões trabalhistas tinham sido pagas e pagou a última fatura do contrato, independentemente disso. Então, havia essa necessidade de comprovar que, por uma falha na fiscalização, houve um dano. Qual é o paradigma, entretanto, que está hoje vigente, que hoje é determinado pela lei de licitações? A lei de licitações vai estabelecer a responsabilidade subsidiária da administração pública apenas nas contratações de serviços contínuos com dedicação exclusiva.
Então, se eu tenho, por exemplo, um serviço de pintura, um pintor que pinta o prédio da PGE, mas pinta também da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, e são contratos que ele realiza as atividades ao mesmo tempo que não há dedicação exclusiva, não haverá naturalmente a hipótese de responsabilização. Além disso, o serviço tem que ser contínuo, então não basta ter uma prestação de serviço pontual, episódica, tem que ser um contrato que se renova. É sempre os clássicos, contratos de vigilância patrimonial, contrato de recepção e atendimento, contrato de manutenção de higiene predial, são contratos de limpeza, são contratos de natureza contínua e que normalmente também há um regime de dedicação exclusiva, certo? Além disso, é necessário, a legislação também estabelece que tem que haver uma falha na fiscalização. E hoje há uma grande discussão, ainda não pacificada, que é a quem compete o ônus probatório, a quem compete provar que houve uma falha na fiscalização. De quem é esse ônus? O posicionamento do TST tem sido por o ônus ser do tomador, então é da empresa, a empresa teria que provar que efetivamente conseguiu fiscalizar, que teve provas para isso. Aqui, naturalmente, tem aquela premissa de que para o empregador seria uma prova de muito mais fácil resolução do que para o empregado. Entretanto, para o STF, a matéria ainda não está pacificada. Ela está com repercussão geral reconhecida e não julgada. A gente tem o que do STF? A gente tem posicionamento em reclamações individuais que o STF aplica a regra clássica e entende que seria ônus do empregado. Se você me perguntar, professor, como é que o STF está julgando matéria de ônus probatório? Isso não seria matéria infraconstitucional? Seria, mas é o que está no momento, é que o STF está para julgar, está para definir a quem compete um ônus probatório, e é isso que você precisa saber na sua prova, tá certo? Além disso, o que é que a gente tem no âmbito da responsabilidade? Eu não vou ter uma responsabilização da administração pública quando eu tiver uma relação que é de natureza comercial. Se eu tenho uma relação que é de fornecimento de mercadoria, que é de natureza comercial, e não propriamente de prestação de serviço, o TST entende que não há que se falar em responsabilização da administração pública. Qual foi o caso efetivamente julgado, inclusive já cobrado em prova? Foi o caso, é o caso do contrato de fornecimento de merendas, certo? Quando uma empresa ela é contratada para fornecer merendas e não necessariamente para prestar um serviço, certo? O contrato da empresa é fornecer alimentação, não é de cozinhar. Então, como eu tenho propriamente uma atividade de prestação de serviço, de entrega da mercadoria, aquela merendeira, por exemplo, ela não pode eventualmente pedir uma responsabilização subsidiária do Estado, porque ela não estava prestando serviço, ela estava entregando uma mercadoria. Além disso, a gente tem o entendimento do TST que a simples ausência da participação da administração pública no procedimento de rescisão contratual não caracteriza por si só uma conduta culposa e uma falha na fiscalização por parte da administração pública. Um ponto importante sobre organizações sociais, né, que hoje a gente tem uma tendência cada vez mais nas demandas de saúde a haver uma terceirização, uma transferência para as organizações sociais. E aqui vamos lembrar rapidamente o direito administrativo. A lei das OS ela permite que o ente público eventualmente faça uma intervenção estatal no âmbito daquele contrato de prestação de serviço que houve a parceria com a organização social. Se houver o instituto dessa intervenção estatal, o TST entende que se houver intervenção estatal, não há como atribuir a responsabilidade pelo Estado. Isso, naturalmente, eu entendo do TST caracteriza que não houve uma falha na fiscalização, o Estado tomou a frente. Então, se houve uma intervenção estatal, o posicionamento do TST é que não haverá responsabilidade do ente público. Por fim, a gente tem a situação do contrato de empreitada, certo? Em que a regra geral estabelecida pelo TST é que não haverá responsabilização do tomador da obra, exceto se eu tiver uma situação de eventual culpa inteligente na escolha. Eu tive uma escolha negligente, eu escolhi uma empresa que manifestadamente não tinha capacidade de discernir e de executar aquele serviço. Essa é a exceção para o contrato de empreitada. Agora, muita atenção, porque no tema 6 do TST, o próprio TST reconheceu a inaplicabilidade dessa exceção referente à culpa da escolha para a administração pública. Por quê? Porque a administração pública escolhe de acordo com o procedimento licitatório. Então, em regra, a administração pública não pode ser responsabilizada pelo contrato de empreitada que ela fez seguindo o procedimento licitatório. É claro, pessoal, se houver uma comprovação de que mesmo no procedimento licitatório havia uma situação de fraude, de negligência, que a administração pública
ela fraudou, não teve o cuidado necessário, isso pode ser alegado no caso concreto. Mas, do ponto de vista geral, a partir da presunção de boa-fé, se houve um procedimento licitatório, se a regra foi corretamente seguida, não há como atribuir uma falha na escolha para a administração pública. Eu quero ainda lembrar mais dois institutos aqui com você. É o Instituto do Comum Acordo para a Extinção do Contrato de Trabalho e do Termo de Quitação Anual. O que é isso? A legislação passou a prever, pessoal, a possibilidade do empregado e do empregador eles concordarem em fazer um distrato, um encerramento conjunto do contrato de trabalho. Então, nessa situação, você não tem nem iniciativa de um nem de outro. Houve um comum acordo para aquele contrato ser finalizado. Nessa hipótese, como é que se dará o pagamento das verbas rescisórias? Nessa situação, o trabalhador vai ter direito a receber o aviso prévio e a indenização do FGTS pela metade. Então, aquela multa do FGTS que corresponde a 40% vai ser devida apenas 20%, e o aviso prévio, que é proporcional ao tempo de serviço, também vai ser pago pela metade, certo? E em relação à conta do FGTS, vai ser possível o trabalhador sacar apenas 80% daquilo que estiver na sua conta. Além dessas situações, a gente tem também uma situação em que, passando essas verbas, para além dessas verbas, todas as demais verbas rescisórias, elas são devidas na integralidade. Então, o trabalhador vai ter direito a receber o 13º integral, as férias integrais, o saldo salário também integral, mas como houve um comum acordo, como houve também um ato volitivo do empregador em querer extinguir aquele contrato de trabalho, ele não vai ter direito a receber o seguro-desemprego. Bom, pessoal, além da modalidade de comum acordo, tem um outro instituto que eu queria conversar com vocês, que é sobre o termo de quitação anual do contrato de trabalho. Esse termo ele é muito comum, somente agora no final do ano, as empresas às vezes procuram os empregados para tentar fazer uma organização para quitar eventuais pendências que aconteceram. Como é que isso se dá? Vamos supor, pobre Jackson aqui, que faz 30 horas extras ou 50 horas extras por semana, a jornada não é 6 por 1, a jornada é 7 por 0. Então, Jackson tem muitas horas extras pendentes com revisão PGE. E aí chega a revisão no final do ano e fala assim, Jackson, vamos fazer uma quitação, vamos quitar todas as horas extras? Isso pode? Pode. Como é que vai funcionar? O sindicato dos empregados vai ter que ser chamado, Jackson vai comparecer ao sindicato, vai haver uma indicação do que é que está se fazendo no acordo, então eu vou ter que discriminar. Ó, eu estou fazendo um acordo referente às horas extras, e aí eu me comprometo, eu, enquanto empresa, vou me comprometer a pagar o valor de R$ 10.000 por todas as jornadas 7 por 0 que você fez ao longo desse ano. E por esse valor, por esse acordo, essa discriminação, você vai receber o valor de tanto. Esse acordo, certo? Sobre essas passagens que estão sendo pagas, que estão sendo quitadas, ela vai ter uma eficácia liberatória. O que isso quer dizer? O revisão, o empregador, a partir do momento que quitou naquele aquele instituto, ele não vai ter mais a possibilidade de vir a ser cobrado na justiça por esses valores. Então, eu faço esse termo, eu quito essa parcela e com esse valor que eu paguei anualmente, eu fico garantido que eu não vou ter que ter nenhuma surpresa com a eventual reclamação trabalhista. Então, se Jackson recebeu R$ 10.000 no termo de quitação e ele eventualmente tivesse direito a 12, a 13, se ele optou por fazer aquele termo naquela situação, ele não vai poder futuramente querer postular em juízo uma diferença, porque foi feito um termo com a presença do sindicato, quitando aquele instituto. Por fim, pessoal, queria ainda falar com vocês sobre férias. Vamos lembrar aqui, férias, elas se caracterizam por ter um período aquisitivo de 12. A gente tem, então, 12 meses de período aquisitivo e mais 12 meses de período concessivo. Se ultrapassar esse período, portanto, de 24 meses, as férias elas deverão ser pagas em dobro. Então, é 12 meses para adquirir, mais 12 para receber, para gozar. Se não houver a concessão, pagamento em dobro. Mas a pergunta é, quem vai definir o momento das férias serem concedidas? Quem define o momento das férias é o empregador, certo? Em regra, é o empregador que determina quando é que o empregado vai gozar férias. Entretanto, a gente tem uma situação que, para os estudantes menores de idade, os estudantes trabalhadores menores de idade, eles vão ter o direito de coincidir as férias do seu trabalho com as férias escolares. Da mesma forma, os membros de uma mesma família, para se garantir a convivência daquele âmbito familiar, eles vão poder gozar as férias no mesmo período, desde que isso não represente um prejuízo ao serviço. A gente tem uma situação também que é o seguinte: as férias elas não podem ser concedidas 2 dias antes de feriado ou de repouso semanal remunerado. Então, eu não posso ter uma concessão de férias
2 dias antes de um feriado ou de um repouso semanal remunerado. Que, além desses institutos, a gente tem para as férias o quê? A gente tem a possibilidade das férias serem parceladas. As férias podem ser parceladas em comum acordo, certo? É possível um comum acordo entre o empregado e o empregador para ver o parcelamento das férias, para que elas não sejam concedidas de uma vez só em 30 dias, certo? Mas para que haja esse comum acordo, as férias elas deverão ser concedidas por até 3 períodos, sendo que um período obrigatoriamente vai ter que ser de 14 dias corridos e, no mínimo, os outros dois vão ter que ser de 5 dias corridos. Além dessas peculiaridades das férias, a gente tem mais uma que é de respeito à situação do momento de pagamento. A legislação estabelece que as férias, enquanto momento de descanso, de lazer, elas vão ter que ter sido pagas antes do seu gozo. Por quê? Se eu quero descansar, eventualmente eu vou ter alguns gastos a mais. E aí não faz sentido eu sair de férias sem receber. Então, a legislação estabelece que as férias têm que ser pagas em até 2 dias antes, o valor do salário mais o adicional vai ter que ser pago em até 2 dias antes do gozo do início das férias. O TST tinha uma súmula que entendia que se não houvesse o pagamento com essa antecedência, as férias seriam devidas em dobro. E para isso se valia, inclusive, dessa disposição anterior que eu falei para vocês, das férias que não foram gozadas no período oportuno. O STF, inclusive, foi um precedente, uma DPF, que teve como objeto uma súmula. O STF, entretanto, entendeu inconstitucional essa súmula do TST, e a meu ver acertadamente, porque pontuou que não havia nenhuma previsão legal. O TST está fazendo interpretação analógica de um outro dispositivo para fazer a extensão de uma multa sem previsão legal. Então, diante dessa ausência de previsão legal, o STF considerou inconstitucional. Então, se não houver o pagamento em 2 dias de antecedência, há um prejuízo, mas não há mais a súmula do TST que determinava o pagamento em dobro. Além disso, pessoal, a gente também tem o Instituto do Abono Pecuniário. Que diabo é isso, filho? Que nome é isso? Abono pecuniário, pessoal, nada mais do que o direito subjetivo do empregado a de vender 10 dias de férias para recebê-las em dobro. Então, eu tenho direito a 30 dias, mas eu não quero gozar aquele período todo e eu quero vender eles. Como assim? Eu vou receber aqueles períodos de forma dobrada. Como é que funciona? Veja, se eu tinha direito às férias, certo? Eu tinha direito às férias de 30 dias, e eu não trabalhei, em vez de gozar 30 dias de férias, eu só gozei 20. E em 10 dias que eu era para estar de férias, eu estava trabalhando. Então, eu tenho direito a receber pelo descanso, aqueles 10 dias, e também tenho o direito de receber pelo fato de ter trabalhado. Então, eu vou receber aquele período de férias dobrado. Eu recebo ele em dobro. Então, esse é o Instituto do Abono Pecuniário. Esse abono pecuniário, entretanto, ele vai ter que ser solicitado com 15 dias de antecedência em relação ao não período da concessão, mas 15 dias antes do término do período aquisitivo. E lembrando, período aquisitivo são 12 meses e é contado a partir do momento que você ingressa no trabalho. Então, se você ingressou no trabalho no dia 1 de maio, você vai ter até o dia 15 de abril para solicitar o pagamento do Instituto do Abono Pecuniário. E vejam, este é um direito subjetivo do empregado. Não pode o empregador se recusar a fazê-lo. Ainda sobre direito do trabalho, o último assunto que eu queria ver com vocês era esse Instituto dos Empregados Públicos. E sobre os empregados públicos, o que, é que eu queria começar lembrando para vocês? É o Instituto da Estabilidade. Vejam só, se você ler a súmula 390 no ICLUA, você vai entender que todo empregado público ele teria direito à estabilidade no emprego. Entretanto, essa súmula 390 ela tem que ser lida com muito cuidado. Por quê? Porque, a despeito dela prever a estabilidade dos empregados da administração direta, autárquica e fundacional, essa foi uma súmula ditada antes da publicação da emenda 19 de 98, certo? A emenda que promoveu a reforma no sistema constitucional, na forma de ingresso dos empregados públicos e tudo mais. E o entendimento que se tem dessa súmula, ele é até a vigência da emenda constitucional. A súmula, portanto, a estabilidade dos empregados de administração direta autárquica fundacional, ela está delimitada apenas e tão somente aos empregados que ingressaram até o Instituto da Emenda. Por quê? O artigo 40, que estabelecia o Instituto da Estabilidade, ele tinha um alcance muito mais amplo do que ele tem hoje. Então,
eu só posso falar em estabilidade de empregados da administração direta autárquica nacional se esses empregados eles foram nomeados, eles ingressaram no serviço público até a publicação da emenda 1998. Após a reforma administrativa de 98, não há mais que se falar em estabilidade de empregados de administração direta autárquica nacional. Isso é muito importante, pessoal, até pela mudança que a gente teve agora recente no RJU. Então, se ou como houve a quebra do regime jurídico único e passa a ser possível a contratação de empregados públicos, essa contratação de empregados públicos ela pode ser feita, mas esses empregados não terão o Instituto da Estabilidade, certo? Atenção, eles vão ter apenas o direito de ter a sua demissão motivada. O STF entendeu, julgando agora recentemente, que é um dever de motivação. Mas o dever de motivação, aqui, muita atenção, eu vi algumas pessoas comentando que será quase uma instabilidade. Isso não é uma instabilidade. O dever de motivação não se confunde com a estabilidade, nem também se confunde com a necessidade de justa causa. A empresa, o Estado, ele vai apenas ter que dizer o motivo pelo qual está fazendo rescisão. O motivo não pode ser, naturalmente, arbitrário, discricionário. Discricionário ele é, por natureza. Não pode ser discriminatório, arbitrário, nada desse tipo. Eu posso fazer um controle do excesso, mas não há nada ilícito, por exemplo, que uma empresa, o Estado diz assim, ó, eu vou demitir esses empregados porque o desempenho deles está insuficiente. Não é justa causa, mas eu não estou satisfeito com o desempenho. Em princípio, isso ainda não está sendo julgado, a gente está fazendo juízo aqui hipotético, mas só para vocês entenderem a diferença dos raciocínios do que é estabilidade e do que é justa causa. O trabalhador, empregado público, ele não tem nem a garantia da estabilidade, nem tem a garantia de que só vai poder ser demitido por justa causa. Ele pode ser demitido a necessidade apenas e tão somente, segundo o STF, de que haja uma motivação. E essa motivação é para fazer um controle de eventuais abusos ou arbitrariedades. Mas não há estabilidade para empregados da administração pública direta, autárquica e fundacional. Certo? Ainda sobre empregados públicos, eu queria lembrar para você o seguinte: para as empresas de sociedade de economia mista, havia no começo uma discussão, uma controvérsia sobre se era ou não exigido o concurso público. O STF, então, definiu que a exigência do concurso público para as empresas públicas e sociedades de economia mista, ela só começa a partir de 23 de abril de 93, em razão dessa controvérsia. O que é importante vocês saberem? Ainda sobre essa controvérsia sobre o concurso público para empregados públicos. É que no âmbito dos conselhos profissionais, que também são autarquia de natureza especial e que seus servidores são empregados públicos, o marco temporal, a despeito também existia uma controvérsia, o marco temporal que se adotou foi a própria Constituição de 88. Então, para empresas públicas da economia mista, 93, para conselhos profissionais, 88. Ainda sobre empregados públicos, a gente tem algumas peculiaridades que são os empregos públicos em comissão, certo? Esses empregados públicos em comissão, segundo o entendimento dos tribunais superiores, eles, em razão do caráter da precariedade do seu vínculo, da exigência, portanto, da previsão constitucional, que eles são de livre nomeação e livre exoneração, eles não fazem jus ao recebimento de verbas decisórias. Então, você não pode, não tem que se falar, por exemplo, em pagamento de multa da FGTS para empregado público em comissão. Da mesma forma, segundo o TST, os empregados públicos não têm direito à estabilidade acidentária ou à indenização substitutiva, em razão da ocorrência de um acidente de trabalho. Da mesma forma, segundo o TST, para a criação de empregos públicos no âmbito das empresas públicas e das sociedades de economia mista, não há necessidade que essa criação ocorra por lei. Vamos agora adentrar em processo do trabalho, beleza, pessoal? Já vamos agora para a nossa parte de processo do trabalho. Primeira coisa que eu queria ver com vocês é uma matéria que as bancas adoram, que é competência, certo? Competência. E vamos lembrar só uma coisa. Se cair na sua prova uma questão sobre competência e você não souber, presta atenção no que eu estou falando, eu falo isso em vários aulas de vésperas. Se você não souber, se você souber, meu camarada, a questão está dada. Mas se eventualmente você não souber e você estiver na dúvida, a tendência dos últimos julgados históricos do Supremo Tribunal Federal é afastar a competência de trabalho e encaminhar as discussões para a justiça comum. Uma exceção a isso, entretanto, são as discussões sobre meio ambiente e trabalho. Discussões sobre o meio ambiente e trabalho, a despeito dessa tendência histórica que a gente tem de esvaziamento das competências de trabalho, as discussões sobre meio ambiente e trabalho, inclusive centros estatutários, elas, se for um ambiente, naturalmente, um meio ambiente de trabalho que contempla também empregados, ela pertence à Justiça do Trabalho. Pois bem, o que eu queria falar com vocês aqui era sobre competência para dissídios de greve. Qual é a regra que a gente tem inicialmente? O artigo 114 da Constituição, no seu inciso segundo, ele estabelece a competência da Justiça do Trabalho
para a resolução dos dissídios de greve. E essa competência, segundo o próprio STF, na súmula vinculante 23, ela contempla não apenas aquelas ações estritamente relacionadas ao exercício do direito de greve. Então, não é propriamente apenas um dissídio econômico em si, ou dissídio para discutir se a greve é abusiva ou não abusiva, mas também aquelas ações que estão relacionadas ao direito de greve. É, por exemplo, uma ação de responsabilidade civil, porque teve uma paralisação e se quebrou parte de um comércio. Então, o cara está fazendo um piquet, uma discussão, jogou uma pedra, quebrou a vitrine. Essa discussão, por ela estar relacionada ao exercício do direito de greve, ela também vai ser justiça do trabalho. Se eu tenho uma discussão, isso era muito comum antigamente nas greves bancárias, que eu tinha uma situação em que os bancários impediam as pessoas de entrar nas agências. Então, eu tinha ali uma discussão possessória, eu tinha um esbulho, o empregador não conseguia sequer entrar no meio de trabalho. Então, se eu tenho uma ação possessória, uma eventual reintegração de posse do empregador para acabar com um esbulho, um piquete que foi organizado por um sindicato, essa ação possessória, quando estiver relacionada ao direito de greve, a despeito de ser uma ação eminentemente civil, ela também vai ser da competência do Justiça do Trabalho, tendo em vista essa relação com o ambiente do trabalho, tendo em vista essa relação com o exercício do direito de greve. Além disso, nos dissídios de greve, eu tenho uma competência funcional, que é o seguinte: dissídio de greve, e aí presta atenção, aqui não é ação possessória. Ação possessória, de fato, pode ser na primeira instância. A única diferença é que a competência vai ser o Justiça do Trabalho. Mas um dissídio de greve, estritamente, lembrando, a gente tem dissídio de greve de natureza econômica, dissídio de greve de natureza jurídica, que é a discussão se a greve é legal ou não é legal, e a gente tem o dissídio de greve de natureza mista, em que eu discuto tanto a legalidade do movimento paredista, que é a greve, como as novas condições de trabalho que estão em discussão. Nessa situação desses conflitos de greve, de dissídio, a competência pertence aos tribunais regionais do trabalho. Mas, se eu tiver um dissídio de greve que ele se estende por mais de um estado, a competência vai pertencer ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, se eu tenho um dissídio de greve envolvendo Pernambuco, Paraíba, a competência vai ser, não é nem no TRT6, nem no TRT13, que é o da Paraíba, vai ser do Tribunal Superior do Trabalho. Então, se eu tenho um movimento que contempla mais de um estado, essa competência pertence ao TST. O que a gente tem ainda sobre greve? Vejam, o STF, precedente antigo, a Lei 3395, estabeleceu que a competência da Justiça do Trabalho ela era apenas para servidores empregados públicos. A Justiça do Trabalho ela não teria competência para julgar servidores estatutários. Entretanto, se fossem empregados públicos, a exemplo dos empregados da Sociedade de Economia Mista, ou das empresas públicas, ou da administração direta, da TARC Nacional, essa competência seria da Justiça do Trabalho. Então, a compreensão era simples, que era vínculo estatutário previsto em lei, competência e justiça comum. Vínculo trabalhista previsto, aplicação da regra da CLT, justiça do trabalho. Mas aí, no âmbito do direito de greve, surgiu uma exceção, que foi o seguinte: o próprio STF estabeleceu uma exceção a essa dicotomia inicialmente estabelecida, que ele falou o seguinte: olha, se for um dissídio de greve, preste atenção, se for um dissídio de greve, e esse dissídio de greve estiver relacionado aos empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional, pelo amor de Deus, muita atenção. Professor, se for greve, será economia mista. Não mudou nada. O precedente do STF, a distinção feita pelo Supremo, é apenas em relação à administração direta, autárquica e fundacional. Para esses casos, para essa situação, a gente tem que essas ações elas vão ter que ser julgadas necessariamente pela justiça comum. Então, recapitulando, regra geral, dissídios para conflitos seletistas, justiça do trabalho. Para demanda estatutária, justiça comum. Se for um dissídio de greve, eu vou ter que avaliar. É o empregado da administração direta ao TARC Federacional? Se for direta ao TARC Federacional, competência, justiça comum. Se for sociedade, economia mista, empresa pública, justiça do trabalho. E aqui, se eu tiver um conflito de abrangência nacional, essa competência, por ser estatutária, ela não vai ser de nenhum tribunal de justiça específico, vai ser necessariamente do Superior Tribunal de Justiça, certo? Vamos aqui colocar mais uns aspectos de procedimento ordinário, somente horazinha, coisa que é bom cair em prova objetiva. Os atos processuais, certo? Eles têm que ser feitos das 6, eles podem ser feitos das 6 às 8 horas, de segunda a sábado, certo?
Porque como é que você decora esse horário? O japonês da Federal, lembra assim, o Polícia Federal naquela época, o Estado de Justiça, ou fazer intimação cedo, o cara vai chegar bem cedo na sua casa para fazer o ato. O cara vai fazer a citação, o cara tem que a citação aconteça. Então, cidadão normal, eu e você, todo mundo, o oficial de justiça pode bater na porta a partir das 6 horas. Entretanto, a audiência que tem que ter o juiz vai começar a trabalhar às 6 horas da manhã, né, pessoal? O camarada fez um concurso, é difícil e tudo mais. Então, a audiência começa às 8. Atos processuais, em geral, podem ser às 6. Da mesma forma, a audiência vai seguir o horário normal, das 8 às 18. 18 horas todo mundo vai para casa. Mas um ato processual, uma penhora, uma intimação pode ocorrer até às 20 horas, certo? As audiências também, segundo a CLT, elas só podem ter a duração de até 5 horas. Uma inovação que a gente teve na reforma foi a positivação que o Instituto da exceção de competência, certo? Ele vai ter que ser apresentado no prazo de 5 dias a contar da notificação inicial. Então, a contar da notificação inicial, do momento que o empregador ele é notificado, aqui vamos lembrar, processo de trabalho não é citação. A CLT fala em notificação. Então, o que a gente tem por citação no processo de trabalho chama-se notificação, certo? Então, da data dessa notificação, o empregador tem um prazo de 5 dias para apresentar uma exceção de competência para dizer, ó, esse dissídio não tem que ser julgado lá em Pernambuco, não, tem que ser julgado na Paraíba. Além disso, a gente tem uma situação que é o seguinte, no processo de trabalho, na audiência inicial, é obrigatória a presença das partes e do advogado. Porque é em audiência, inclusive, que a própria contestação ela é recebida. O entendimento histórico desse trabalho era que a ausência do preposto ela impedia o recebimento da contestação e era revelia, era o caos. A reforma mudou isso e estabeleceu o seguinte: se o advogado estiver presente e o preposto não estiver presente, pode haver o recebimento tanto da contestação como daqueles documentos. Então, se eu tinha, por exemplo, uma discussão sobre jornada de trabalho e antes o preposto faltava, aí era dedo na cuda, porque era confissão, revelia, não juntou documento, um abraço. Agora já não é mais assim. Se eu tenho uma discussão sobre jornada de trabalho, mas o preposto falta, o advogado estava presente e apresentou as folhas de ponto, o conclave de jornada eletrônica, o juiz, quando for julgar o pedido de horas extras, vai poder se valer tanto da contestação como daqueles documentos comprobatórios que foram juntados. Certo? Uma inovação recente na CLT que a gente teve foi a questão do atraso do comparecimento. Vejam só. A legislação historicamente estabelecia o seguinte: se o juiz não comparecer na comarca em até 15 minutos, as partes poderão se retirar registrando sua ata. Então era, se o juiz não compareceu, em até 15 minutos as partes podem se retirar. A gente sabe que ninguém fazia isso, né? Mas é o que está previsto, pode ser cobrado. Mas, além disso, o que a gente tinha? Isso no justiça do trabalho era muito comum, que é o quê? Os juízes, muitas vezes, quem já foi advogado trabalhista sabe, marcavam audiência de 5 minutos, sabendo que uma audiência, por exemplo, demorava 15, 20. Então, você tinha um atraso na pauta, não é porque o juiz não chegava, o juiz estava lá, mas porque ele marcou muita audiência, mais do que, digamos, era suportável. E aí, a CLT passou a inovar e passou a estabelecer que não apenas o atraso no comparecimento, que é a hipótese clássica, mas também quando houvesse agora uma hipótese de atraso na realização. Então, hoje está previsto, vamos ver quem vai ter coragem de fazer isso, está previsto o quê? Se após 30 minutos, a hora marcada, a audiência de forma injustificada, e aqui é claro, né, essa discussão sobre a justificativa ou não, ela é longa, a gente pode dizer que havia justificativa, que houve fato superveniente, o processo anterior demorou, enfim, mas em tese, está prevista a possibilidade agora na legislação que um atraso na audiência, se esse atraso demorar mais de 30 minutos, as partes poderão se retirar e vão ter direito igualmente, além de se retirar, sem sofrer qualquer prejuízo, eles vão ter direito a uma remarcação na data mais próxima possível e vai ser vedada a aplicação de qualquer penalidade. Vamos ver como é que a prática vai ser isso aí e vamos ver quem vai ter coragem também de fazer esse procedimento. Bom, vamos lá, pessoal. Mais um instituto que eu queria falar com vocês é o Instituto do Acordo Extrajudicial, a homologação de um acordo extrajudicial. Esse é um procedimento novo que foi previsto, que é para a gente evitar muitas vezes aquela situação de lítio simulada. Ambas as partes queriam extinguir o contrato de trabalho, mas queriam que essa extinção fosse feita no âmbito do Poder Judiciário. Então, para evitar muitas vezes uma falsa lide, uma lide que na verdade não existia, foi criado um procedimento próprio para a homologação de um acordo já feito no âmbito extrajudicial.
Esse procedimento vai ser específico, por quê? Ele vai ser iniciado por uma petição conjunta, em que ambas as partes vão ter que ter um advogado, certo? Que não pode ser o mesmo. O juiz vai ter o prazo de 15 dias a contar a distribuição daquele processo para analisar o acordo e, eventualmente, proferir uma sentença. A mera propositura dessa ação de homologação, ela não vai afastar, por exemplo, o prazo legal para pagamento das verbas rescisórias. Como você sabe, a legislação no artigo 477 estabelece o prazo de 10 dias após o fim do contrato de trabalho para fazer o pagamento das verbas. Não é o simples fato de ter se iniciado um procedimento de homologação que vai afastar essa obrigação legal, bem como a sanção prevista. O juiz pode, eventualmente, até designar a redação de audiência, certo? Para avaliar a real vontade das partes, se a coação não há. A prescrição, se há o início desse procedimento de homologação, ela vai ser suspensa, porque isso, de alguma forma, demonstra que as partes não estavam inertes, as partes estavam querendo extinguir, por fim, apurar os seus direitos e, por fim, o contrato de trabalho. E a gente tem também um precedente do TST que fala que o juiz não pode fazer uma homologação parcial, ele não pode adentrar no mérito de quando é possível, o que é que pode e não pode ser homologado. Ou ele homologa, ou ele não homologa. E aqui vamos revisar um assunto que eu sempre gosto de revisar com vocês, que é sobre cabimento e recurso de revista, porque as provas adoram cobrar isso. Vamos lá. No recurso, a gente vai ter no processo de trabalho diferentes ritos. E a partir dos diferentes ritos, a gente vai ter diferentes cabimentos do recurso de revista. Se eu tenho um rito ordinário, que é aquele rito mais comum para as situações mais frequentes, as situações mais amplas são o rito mais ampliado que tem, que é o rito ordinário. Naturalmente, por ser um rito mais amplo para os casos mais gerais, o cabimento dele também vai ser ampliado. Então, eu posso manejar o recurso de revista aqui, vamos lembrar, tá? Recurso de revista é o recurso em face do acordo proferido do TRT para o TST. Recapitulação rápida de recursos trabalhistas. Teve a sentença, da sentença eu apresento o recurso ordinário, que é mutatis mutandis, o que era uma apelação. Desse recurso ordinário houve um acordo do Tribunal Regional do Trabalho. Desse acordo do TRT, eu posso apresentar um recurso de revista que é para o TST. Mutatis mutandis é o que é um recurso especial para o STJ. Beleza? Então, voltando. O cabimento do recurso de revista para o ordinário é o mais amplo, por violação à lei, por violação à Constituição, por violação à súmula, por violação à Jota, súmula vinculante, qualquer, em tese, divergência jurisprudencial, desde que não seja no próprio órgão, naquele próprio tribunal. Mas eu tenho as exceções, que é o que gosta de ser cobrado em prova, que é, no procedimento sumaríssimo, eu só tenho a possibilidade de manejar o recurso de revista se eu tiver violação à Constituição Federal, à súmula do TST ou à súmula vinculante. Muita atenção, porque as bancas adoram dizer se cabe ou não cabe violação por OJ no procedimento sumaríssimo. Não cabe. Procedimento sumaríssimo só cabe por violação à súmula do TST. Não cabe por violação à OJ. Além dessa situação, eu tenho duas situações de execução. Uma que é especialmente importante para fazer na pública. Vejam, execução é aquele procedimento que o título já foi formado. A discussão sobre quem tinha ou não tinha razão já acabou. Agora, em tese, é pagar ou pagar. Se a discussão é só pagar ou não pagar, o cabimento é bem mais restrito. E aqui a jurisprudência entende que a legislação determina que o cabimento só é possível na execução por violação à Constituição Federal. Então tem que ser algo muito grave. Tem que ser uma violação à própria Constituição para permitir o cabimento do recurso de revista na execução. Entretanto, a gente tem uma situação que é muito importante para a administração pública, que são nos casos das execuções fiscais e das CNDTs. Professor, que diabo é CNDT? CNDT, pessoal, é a certidão negativa de débitos trabalhistas, que é, inclusive, um documento exigido nos procedimentos licitatórios para que se verifique a regularidade trabalhista daquela empresa licitante que está participando do procedimento de licitação. Então, se eu tenho uma discussão sobre CNDT, que é uma discussão que tem uma repercussão maior, ela não está apenas circunscrita ao pagamento ou não, ela está representando também uma restrição à liberdade da empresa participar, de competir, de ter a sua vida na iniciativa no mercado. Então, discussões sobre o CNDT ou discussões sobre execuções fiscais, que representam verbas públicas, o interesse de toda a coletividade, elas vão ter um cabimento, ainda que se tratem de procedimentos executórios, ainda que a gente esteja na fase de execução, vai ter um procedimento, um cabimento mais ampliado. Além da violação à Constituição, eu também posso ter por violação à lei federal ou por divergência jurisprudencial. Por fim, eu queria falar com vocês sobre a situação do depósito recursal. Vejam só, na Justiça do Trabalho, a gente tem não apenas o preparo próprio dos recursos, mas a gente também tem o Instituto de Depósito Recursal, que consiste em uma espécie de garantia
do recorrente de uma futura execução. O processo de trabalho ele tem que ser sincero, ele está discutindo verbas alimentares, são trabalhadores, pessoas que não têm muitas vezes condições, então eles precisam ter uma certeza de que eles vão receber, e na medida que você recorre, que você protela, melhor dizendo, o julgamento daquele processo, você tem uma frustração, muitas vezes até de recebimento futuro daqueles valores. Então, a legislação estabelece que o ato de interposição de recurso deve ser acompanhado de um pagamento de um depósito. Esse depósito é uma garantia de uma futura execução. Então, por exemplo, a empresa fez depósitos recursais que equivalem totalmente no valor de 30 mil, vamos por ao longo daquele processo, e a execução toda já está em 15. Quando começar a execução, em tese, todo o valor já está garantido. Mas, professor, isso para acontecer, não pode. Aqui vamos só fazer uma explicação. O depósito recursal é uma garantia da execução, mas é uma garantia limitada ao valor da condenação. Então, se eu tenho uma condenação de 15, eu não poderia ter um depósito recursal até de 30. Eu só posso exigir o depósito recursal de acordo com o limite do valor total da condenação. Então, se eu tenho uma condenação estimada em 30 mil, em 15 mil, o depósito recursal máximo vai ser até 15 mil. Além disso, quais são as regras que eu queria lembrar com vocês? Eu vou ter uma necessidade de fazer um pagamento de um depósito recursal pela metade em algumas situações, que são o quê? Se eu tenho uma entidade sem fins lucrativos, se eu tenho empregadores domésticos, se eu tenho microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, a legislação estabelece que apenas vai ser necessário o pagamento de metade desse depósito. Qual foi o mnemônico que eu construí para decorar isso daí? Seja para microempreendedores, seja para empresas de pequeno porte, o doméstico não vai dar lucro. E aqui você vai associar microempresa, empresa de pequeno porte, doméstico e empresas não lucrativas. Então, essas pessoas, elas vão ter que fazer depósito recursal, mas a exigência dela do depósito vai ter que ser pela metade. Então, por exemplo, um recurso de revista hoje, vou dar o número, 20 mil para fazer recurso de revista. A empresa de pequeno porte, o empregador doméstico, vai ter só necessidade de fazer um depósito de 10 mil reais. Por outro lado, se eu tiver uma situação que aqui são outros empregadores que a legislação estabelece que é uma sensibilidade maior, que são os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas de recuperação judicial. São aqueles casos que se entende que, porra, nesse caso, não dá para exigir garantia nenhuma, tem que ser isenção total. Então, se uma empresa que está em situação de pobreza, de justiça gratuita, é reconhecida, não vai ser possível exigir dela justiça gratuita. Da mesma forma, se eu tenho uma entidade filantrópica, preste atenção, não é que ela não tem fim lucrativo, ela é uma entidade filantrópica. Se ela faz filantropia, também não vou poder exigir dela uma antecipação da execução. E, por fim, empresa de recuperação judicial. Porque se a empresa tem recuperação judicial, ela vai ter que fazer um pagamento de acordo com aquela ordem de credores, não faz sentido eu ter que exigir dela esses depósitos recursais, certo? Então, o que a gente tem? É que, para esses casos, nenhum depósito vai ter que ser feito. Como é que eu decorei essa situação? Eu criei um mnemônico que é justo que quem file, é injusto, recuperação judicial, file entidades filantrópicas, vá à recuperação, empresas em recuperação judicial. Então, justiça gratuita, entidade filantrópica e recuperação judicial são hipóteses em que não é necessário fazer nenhum depósito recursal.